Salmo de número 145. Vamos ler a partir do verso 14 até o verso 18. Quem achou diz amém? Amém. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhe darás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em sinceridade. Amém, irmãos? Eu quero falar nessa noite, servindo a Deus com sinceridade. Algumas versões vão dizer: perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. E a minha versão, a NVI, invocam com sinceridade. Mas essa palavra sinceridade e a palavra verdade têm o mesmo sentido nesse texto. Só muda, no caso, a palavra. Os escultores antigos, quando estavam aprendendo a fazer escultura, as obras de arte, eles trabalhavam em mármore, em pedra, e eles talhavam, esculpiam, até fazer uma obra de arte. Só que sempre ficava alguma falha, ficava alguma imperfeição. E essa falha e imperfeição eram cobertos com cera. Eles colocavam cera para que aquela obra de arte ficasse perfeita. E a cera esconderia a imperfeição daquela obra de arte. E quando tinha as exposições, eles levavam aquela linda obra de arte, perfeita, linda, lisinha. Só que isso causava grande transtorno entre os escultores mais antigos. Porque os mais antigos já era tão prático que eles não deixavam falhas. E quando deixava, eles não usavam cera, porque eles já tinham toda a estratégia de como vender aquela obra de arte. E quando eles iam para a exposição de arte para vender, eles colocavam uma placa embaixo. E a placa tinha escrito autêntico. E a palavra autêntico significa que não tem cera. É uma obra de arte sem cera. É uma obra de arte que não está iludindo aquele que vai adquirir. E aqueles que colocavam cera, aqueles que fingiam que a obra de arte era perfeita, não tinha placa, não tinha aviso, não tinha nada. Mas os compradores mais antigos já sabiam que aonde tinha uma placa é porque aquela obra de arte não tinha cera. E essa palavra sem cera dá significado à nossa palavra sincero. Quando a gente fala a palavra sincero, nós estamos dizendo sem cera. A ideia de sincero é a ideia de sem cera. É alguém que não usa cera. É alguém que não tenta esconder as suas imperfeições. Ele é aquilo que ele é de fato. E quando a gente olha para o texto que nós lemos, o próprio Deus está dizendo que ele está perto daqueles que o invocam sem cera. Aqueles que o invocam com sinceridade. Aqueles que invocam a Deus e mostram de fato quem são. Nós estamos na geração das redes sociais, a geração da aparência. Às vezes a gente não tem, mas a gente vai lá no vestuário, no provador de alguma loja, pega a roupa mais cara, vai lá no espelho e tira uma selfie, como se aquela roupa fosse sua, e põe na rede social. Ou você encontra um carro muito caro no meio da rua ou no estacionamento de um shopping e você vai lá e tira uma foto e põe na rede social. Ainda que aquele carro nunca vai ser seu, aquela roupa também você não vai comprar, mas não importa. O que importa é parecer. O que importa é ganhar muitos likes, porque as pessoas vão curtir e vão dizer: essa pessoa ostenta, essa pessoa é uma pessoa que vive bem. Mas na verdade é tudo aparência, porque a nossa geração
é uma geração de aparência, aonde importa mais como a gente se apresenta do que de fato aquilo que nós somos de verdade. A Bíblia diz que Deus está perto daqueles que o adoram com sinceridade. Não há nada que você possa fazer para Deus, para Ele te amar mais, e não há nada que você possa fazer para Ele te amar menos. Às vezes a gente acha que uma boa apresentação, uma boa performance diante de Deus vai atrair o favor de Deus, vai atrair a atenção de Deus, e atraindo a atenção de Deus, nós conseguiríamos ganhar alguma coisa a mais de Deus. Só que na verdade a gente se engana, porque às vezes a gente sabe, mas esquece que Deus ele é onisciente, e isso é terrível. Pensa numa coisa terrível, é saber que Deus é onisciente. Onisciente quer dizer que Deus tem todo o conhecimento. Então, se Deus tem todo o conhecimento, o salmista disse assim: antes que a palavra saia na minha boca, Ele já conhece. Se eu me levanto, se eu sento, se eu deito, se eu subo, se eu desço, tudo Ele sabe. Isso é assustador. Para uma geração que vive de aparência, saber que Deus é um Deus onisciente é assustador. Porque eu fico pensando, como é que vamos se chegar diante de um Deus que é onisciente? Como adorar um Deus que é onisciente? Como melhorar a nossa performance, a nossa apresentação para esse Deus, se quando a gente chega sorrindo, Ele fala para nós: eu sei que você está triste. E quando a gente tenta mostrar a santidade, Ele vai dizer: eu sei que você está mal. E a gente tenta mostrar que está forte, e Ele fala para nós: eu sei que você está fraco e sem força. E a gente fica: como é que o Senhor sabe? Como é que o Senhor descobriu? Ele é onisciente. Deus, Ele sabe todos os nossos defeitos e imperfeições. E não há nada que a gente possa fazer para que Ele nos ame mais ou nos ame mais ou menos. Por quê? Porque Ele sabe que eu e você temos defeito, Ele sabe que eu e você temos imperfeições, mas ainda assim Ele diz para nós: eu quero que vocês me invoquem com sinceridade, sem cera. Não precisa passar cera, não precisa tentar corrigir alguma imperfeição só no ato de se apresentar diante de Deus. Isso aí não engana Deus, não engana Deus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 5, diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Se Paulo fala que existe uma fé não fingida, é porque existe uma fé fingida. A palavra fingir tem dois sinônimos: simular, fantasiar. Um sinônimo para o substantivo fingimento é a palavra hipocrisia, que por sua vez tem como sinônimo dissimulação. A palavra hipócrita também vem da Roma antiga, ali do teatro, onde se usava aquelas máscaras, que tinham um lado sorrindo e o outro lado triste. Também aqueles atores tinham essa ideia hipócrita, de mostrar o que eles não eram. Eles estavam felizes, mas faziam um personagem triste. Ou eles estavam tristes e faziam um personagem alegre. Ali também tem a ideia da palavra hipocrisia. É por isso que Paulo, sabendo disso, ele traz justamente um conselho para Timóteo. O fim do mandamento é um amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Alguém já disse que o maior prêmio de alguém pode conquistar é deitar no seu travesseiro e dormir em paz. Porque não há nada melhor do que um travesseiro que a gente possa dormir sem se preocupar, sem pensar no que a gente fez, mas que a gente possa dormir com a consciência tranquila, sem se preocupar, sem ficar preocupado com alguma coisa que aconteceu durante o dia. Por quê? Porque quando a gente tem uma boa consciência, o nosso sono é tranquilo, tranquilo.
Então Paulo diz, uma fé não fingida, aconselhando Timóteo para que ele tivesse uma fé não fingida. E quantas vezes, irmãos, a gente não consegue ter uma fé não fingida? A gente até se esforça, a gente até quer ter uma fé não fingida. Mas quantas vezes a gente não canta hinos que a gente não crê? Quantas vezes a gente diz que crê, mas a nossa atitude é de alguém que não crê? Quantas vezes a gente vem, recebe a palavra e até a gente diz um glória a Deus ou um aleluia, mas a nossa fé naquele momento não é uma fé verdadeira, porque a fé verdadeira vai dar uma resposta concernente àquilo que Deus trouxe para nós. Por exemplo, se você canta que você crê em um Deus que é maior do que todos os deuses, diante do problema, você sorri do problema, porque você sabe que você tem um Deus que é o Todo-Poderoso. Diante de qualquer situação, rapidamente a tua mente te lembra, Deus é maior do que este problema. Rapidamente, diante de uma tentação, a tua mente te lembra, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então rapidamente você desvia e vai por outro caminho. Por quê? Porque a nossa fé não é uma fé fingida. Uma fé não fingida é a fé que não depende de circunstância, que não depende do nosso estado hoje, mas a nossa fé é como uma âncora que nos sustenta diante dos mares bravios, porque Cristo está conosco. Mas essa teologia da aparência não é algo novo, não é só um problema do nosso tempo. Por que não é só um problema do nosso tempo? Porque há muitos e muitos anos atrás as pessoas já viviam dessa forma. E o maior exemplo, e mais antigo também, é o exemplo de Adão e Eva. Os irmãos sabem que Adão e Eva estavam ali no paraíso, estavam no jardim do Éden. E tinha uma regra, não comer do fruto que dava o conhecimento do bem e do mal. Estava ali no meio do jardim do Éden. Só que um dia eles ouviram a conversa da serpente. Eva achou o fruto bonito, atraente, comeu e deu ao seu marido. Deu a Adão. Quando eles comeram, os olhos deles se abriram e perceberam que estavam sem roupa, estavam nus e correram para se esconder. Quando se esconderam, todos os dias à tardezinha, Deus aparecia para ter uma conversa, para saber como foi o dia de Adão. Quando Deus vem na viração do dia e pergunta: Adão, aonde você está? Adão, cadê você, meu amigo? E Adão dá um grito e diz assim: Senhor, eu estou aqui atrás da moita, eu me escondi. Por que se escondeu? E ele diz: eu me escondi porque eu estava nu e eu tive vergonha. Aí Deus pergunta: quem foi que disse que você estava nu? Comeste do fruto que não poderia? Veja que coisa, irmãos. Deus vem visitar Adão como todos os dias. A ideia ali é a ideia daquelas tribos que sentavam ao redor de uma fogueira e ficavam conversando a noite toda. Deus vinha para se relacionar com o ser humano. Deus vinha para conversar com Adão. Veja que privilégio, Adão podia conversar com Deus. Deus todos os dias vinha conversar com Adão. Mas após Adão desobedecer, ele se esconde. E quando Deus o procura, ele fala para Deus que estava nu. Mas ele já não estava nu desde quando foi criado? Porque só agora que ele percebeu e ficou com vergonha? É porque quando ele desobedeceu a Deus, a inocência ele perdeu. Perdendo a inocência, ele se escondeu, porque ele ficou com vergonha da sua mulher, de Eva. E se escondeu não só de Eva, mas também de Deus. Porque o pecado, ele rouba a presença de Deus de nós. Ele faz com que a gente fique com vergonha. Ele faz com que a gente fique com medo. É uma das características do pecado, é nos assombrar por meio do medo. Quantas vezes a gente não vai para alguma igreja que a gente sabe que tem um profeta, que a gente sabe que Deus vai falar alguma coisa, e a gente fica bem escondidinho lá atrás,
A gente fica bem encolhidinho, com medo que Deus fale conosco. A gente fica com medo que Deus levante alguém e diga assim: eu te vi atrás da moita, aleluia, louvado seja Deus. E a gente se esconde, a gente tenta fingir que não é conosco, quando Deus está falando. Por quê? Porque o pecado traz medo e traz vergonha. Quando Deus foi procurar Adão, Adão disse: eu me escondi porque eu não estava bem apresentável para ter um encontro contigo. Eu não estava com minha roupa de gala, eu não estava com a minha roupa especial para ter esse encontro com o Rei do Universo. Só que Deus não estava preocupado com a roupa ou sem roupa que Adão estava vestido. Deus estava preocupado com Adão, com o relacionamento que ele tinha com Adão. E Adão preocupado como iria se apresentar diante de Deus. Mas o que Deus queria não era a aparência de Adão. O que Deus queria não era como Adão iria se apresentar fisicamente, mas o coração de Adão, a adoração de Adão, o relacionamento com o homem. E quantas vezes a gente se preocupa como vai se apresentar diante de Deus? A gente dá mais importância àquilo que a gente vai parecer do que de fato com aquilo que a gente é. Mas Deus não está preocupado com aquilo que a gente quer parecer ser. Deus te conhece, Deus sabe teus defeitos, Deus sabe tuas imperfeições. É por isso que Deus disse: comece do fruto proibido. Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia. Mas Deus queria ver a sinceridade de Adão. Ele errou porque pecou. Ele errou porque se escondeu. E ele errou porque colocou a culpa em Eva. Era só ele dizer: Senhor, eu errei. Olha aqui minhas imperfeições. Olha aqui, Senhor, está meio troncho. Mas não, ele tentou passar cera. Ele tentou fingir uma coisa que ele não era. Quantas vezes, irmãos, a gente faz alguma coisa na igreja porque faz parte de um grupo, porque está escalado, porque tem que fazer, porque se não fizer, alguém vai questionar porque a gente não fez. Mas por dentro a gente está destruído. Por dentro a gente está só o caco. Deus nessa noite Ele traz a sua palavra revelada para nós. Deus está perto de todos que têm defeito, mas que confessam a Ele. Deus não quer o fruto perfeito do nosso louvor, mas de um coração que está sujo. Deus não quer a nossa adoração cheia de performance, quando na verdade a gente queria estar em outro lugar. Deus não está querendo que alguém se apresente a Ele de roupa de gala, perfeito, cabelo arrumado, aleluia, a maquiagem está no grau, toda arrumadinha, a roupa está impecável. Senhor, eu estou aqui e eu tenho plena certeza que eu sou o mais elegante nessa noite. Deus está pouco preocupado com a tua elegância, Deus está pouco preocupado com a tua performance. Deus quer aqui a nossa adoração, e que seja sincera. Adão estava mais preocupado em se apresentar bem diante de Deus do que realmente agradar a Deus e desfrutar da sua presença. Quando a nossa fé está firmada na religiosidade e não no relacionamento sincero com Deus, nos preocupamos mais em parecer do que em ser. Afinal de contas, o que importa é impressionar as pessoas. É o que mais importa para o religioso. O religioso não se importa de agradar a Deus. Ele se preocupa em impressionar as pessoas. É por isso que quando Deus vem até nós, nós ficamos nus perante Ele. Ele sabe como cada um de nós chegou aqui essa noite. Ele sabe a motivação que nos trouxe aqui essa noite. Ele sabe os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Ele sabe,
não tem como fugir do golpe de vista de Deus. Então a melhor coisa a fazer é dizer para ele: Senhor, eu estou aqui atrás da moita, porque eu comi do fruto proibido, eu estou nu e eu cozi folhas de figueira, mas não foi suficiente, porque precisa ter morte para ter remissão de pecado. Então o teu sacrifício na cruz do Calvário vem e redime aqui essa noite. Tem sangue do Cordeiro aqui essa noite, irmão. Tem sangue do Cordeiro aqui essa noite. Aleluia. Deus conhece todos os nossos defeitos, e mesmo assim Ele continua a nos chamar de filhos. Pois quando Deus olha para nós, Ele não enxerga aquilo que somos, mas aquilo que vamos nos tornar pela graça dEle. Quem era você? Quem é você hoje? Deus não olhou para você quando você vivia se drogando. Deus não olhou para você quando vivia cheio de cachaça. Deus não olhou para você quando você não queria amar a Deus, mas Ele dizia: é meu filho, é minha filha, mas não é porque eu vou alcançá-lo com a minha graça e dar um banho de sangue nele. Aleluia! Fomos alcançados pela graça de Deus, fomos alcançados pela bondade de Deus. Aleluia! Outro exemplo é um exemplo de desonestidade diante de Deus. Um homem chamado Roboão. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 12, verso 1. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino, e havendo se fortalecido, grave isso, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Quando o reino de Roboão estava firme, quando o povo já tinha reconhecido Roboão como rei, quando Roboão já tinha vencido várias guerras, o seu exército, um exército de homens valorosos, valentes, Roboão, ele se exaltou, ele se orgulhou, e ele deixou a lei do Senhor. E se peca o rei, peca o povo foi atrás. A consequência disso é que o rei Sisaque veio até o reino de Roboão, saqueou o tesouro do rei e o tesouro do templo. Quando ele saqueia todo o tesouro, ele leva consigo os escudos de ouro. Os escudos de ouro, quem usava era a guarda real. A guarda real, quando o rei ia ao templo fazer oração, os soldados reais pegavam os escudos de ouro e levavam o rei até o templo. Só usavam para isso. Veja o versículo 11. O versículo 11 do capítulo 12 de 2 Crônicas. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, viam os da guarda e os levavam. Depois tornavam a pô-los na câmara da guarda, os escudos de ouro. Só que quando Sisaque veio, como castigo de Deus, se você ler o capítulo, como castigo de Deus, que Deus permitiu que Sisaque viesse, ele rouba os escudos de ouro. Roboão estava tão distante de Deus, que ele pensou assim: o ouro, quando o bronze, quando polido, parece com ouro. Levaram os escudos de ouro, mas ninguém sabe. Não tem problema. Vou fazer uns escudos de bronze, poli-los e vai parecer de ouro. E ele agora usava os escudos de bronze para diminuir, sem se preocupar com a catástrofe que foi Sisaque, por permissão de Deus, invadindo o seu reino.
O ouro, ele representa o melhor. O ouro representa a excelência. O ouro simboliza a pureza, santidade, comprometimento. E o que temos de melhor simboliza o melhor do nosso serviço, da nossa adoração, do nosso ministério e das nossas ações em geral, do reino de Deus. Tudo isso representa o ouro. Quando roubaram os escudos de ouro, estavam roubando a santidade, o melhor do serviço, da adoração, da pureza. Veja no verso 10. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos chefes da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Ele não se preocupou com Sisaque roubar os escudos de ouro. Ele pôs no lugar escudos de bronze, que parece ouro, dá uma aparência de ouro, bem polido, limpinho. Ninguém vai suspeitar que levaram os escudos de ouro. Irmãos, quantas vezes a gente não age como Roboão? Quantas vezes a gente não tem a mesma atitude de Roboão? A gente não tem mais o mesmo prazer de servir a Deus. A gente não tem mais a mesma vontade de servir na obra do Senhor. A gente já não tem mais aquela pureza de antes. A gente já não tem mais aquela santidade de antes. A gente já não tem mais, porque algum episódio, alguma coisa furtou, tirou de nós. Aí a gente faz de bronze, que parece que é, e finge que ainda é de ouro, porque ninguém vai saber. Está polido, está limpinho. A gente canta como antes, a gente adora como antes, a gente prega como antes, a gente vai para a igreja como antes, e todo mundo que olhar para nós vai achar que ainda estamos segurando os nossos escudos de ouro, quando na verdade você sabe que já não tem mesmo aquele vigor de antes, que não tem mais aquele compromisso de antes. Você sabe, porque assim como o prêmio para um homem é a sua boa consciência, o maior pecado para um homem é uma má consciência. É o maior juiz, acusa, rapidamente ele fica tentando se proteger, ele fica tentando arrumar uma desculpa, uma justificativa, porque ele sabe que os escudos dele foram roubados, saqueados. O mais correto de Roboão fazer era contar para a sua guarda, era contar para Deus que os escudos foram roubados, e não fingir que ainda estava com aqueles escudos. Quando eu vejo esse texto, eu me lembro de um homem chamado Sansão. Ele era nazireu, não podia tocar em morto, não podia beber bebida forte, não podia casar com mulheres estranhas, mas ele fez tudo isso, e ele achava que tinha muita força, e que a força era dele. Todas as vezes ele vencia os inimigos, vencia os desafios, mas um dia, quando ele mais precisou da unção do Espírito Santo, que ele disse: eu vou fazer como antes, e me soltarei, e matarei os meus inimigos. O texto terrível da Bíblia vai dizer: e o Espírito Santo não estava mais em Sansão. Havia apenas um escudo de bronze, parecia, mas não era, fingia, mas não era com sinceridade. Quantas vezes a gente acha que a unção de Deus está conosco ainda, ou até mesmo que o Espírito Santo está conosco, e a gente vai sempre vencer, e a gente vai sempre lutar e vencer, mas não, pode chegar uma hora, e Deus permite que isso aconteça, que os nossos inimigos triunfem sobre nós, ou até nos envergonhem, para que a gente entenda que Deus sabe quem está usando escudo de bronze. Deus sabe, e Ele permite.
Porque quando a gente olha daqui de cima, louvado seja Deus, todo mundo aqui parece que tem escudo de ouro. Todo mundo parece que está bem, com vitalidade espiritual e vibrante. Mas como é que a gente sabe que está usando escudo de bronze? Quando o Espírito Santo vem diante de nós nessa noite e traz uma palavra assustadora. Deus está perto daqueles que invocam com sinceridade. Se isso é uma verdade, o oposto também é uma verdade. Deus se afasta daqueles que o invocam com cera, com hipocrisia, com escudos de bronze. Se Deus está perto de quem adora com imperfeições, com defeito, aqueles que fingem ser o que não são, também é verdade, Deus está longe. E antes que você descubra que o Espírito Santo não está mais com você, ou que você está longe de Deus, arrependa-se nessa noite e clame a Deus por misericórdia, porque Ele é misericordioso. Antes que você descubra da pior maneira possível, se renda à palavra de Deus nessa noite. Joel, ele trouxe uma palavra para o sacerdote e ele disse: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Vão para os pináculos, as bases do templo e batam, chorem os ministros de Deus, porque Deus, Ele é misericordioso para aqueles que clamam por misericórdia, mas Deus é um Deus horrível, Deus é um Deus terrível para aqueles que tentam fingir o que não são. Quem não lembra quando Saul foi consultar aquela mulher e ela até fingiu ser Samuel, mas Deus sabia que Saul estava ali errado. Não foi a vontade de Deus para Saul naquele dia. Não era aquilo que Deus queria. Era para consultar Samuel enquanto Samuel estava vivo, não depois de morto. Depois que morre não tem mais como mudar, não tem como recorrer. O tempo de se arrepender é hoje. É hoje que você está vivo. É hoje que você tem fôlego. É hoje que tem esperança para a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Roboão é um exemplo de desonestidade. Desonestidade. Mas tem um exemplo de paixão pela presença de Deus. Sempre haverá um remanescente em nosso meio. Sempre haverá aqueles que têm marcas, que são feridos, mas cada marca é uma vitória, que lutou com Deus. Quem não lembra do homem chamado Davi, também foi rei, coabitou com a mulher de Urias, matou Urias, ou criou uma situação para Urias morrer, e estava muito bem no seu palácio, até que Deus manda Natã ir na casa dele. Conta uma história. Talvez Davi gostava de história, né, irmão? Tem irmão que a gente não pode chegar assim e falar tão abertamente. A gente conta uma parábola, lança a rede, né? Olha, Davi, tinha um homem fazendeiro, tinha muito cordeiro, muito boi, muita vaca, e tinha um homem pobre. Só tinha um bichinho, Davi. Era a alimentação dele, era o sustento. Mas veio um visitante na casa do fazendeiro, e o fazendeiro pegou o animal daquele homem tão pobre, matou e fez um churrasco. E Davi se revoltou e disse: esse homem merece morrer. Esse homem não é nada de bom. Natã disse: pois bem, Davi, isso é verdade. E esse homem é você. Descobriram. Deus viu. Deus estava lá, contemplando tudo aquilo que estava acontecendo. Eu creio que esta noite Deus traz uma palavra ao teu coração. Nós somos aquele homem que pegou a cordeirinha
do pobre homem. Quantas vezes a gente não faz isso? Acha que ninguém vai descobrir, que ninguém vai saber. Acha que está tudo bem, continua do mesmo jeito. Até que Deus leva o profeta Natan para dizer na cara de Davi: você é este homem miserável, que tinha várias mulheres, várias concubinas, e pegou logo a mulher que não podia, a casada. Aí Davi diz: pequei contra o Senhor. Foi ela que me chamou. Quem mandou ela tomar banho onde não devia? Quem mandou ela ser tão bonita? Davi disse: pequei contra o Senhor. Davi disse: eu erro, mas eu não vou passar cera. Eu não vou tentar esconder uma coisa que está aparente. Eu tenho uma coisa que eu não posso perder: a presença de Deus. A presença de Deus é o que eu tenho mais de importante na minha vida. Se eu perdê-la, a minha vida perde o sentido. Pequei contra o Senhor. Natan disse: também o Senhor perdoou o teu pecado. Deus é gracioso. Deus é misericordioso. Ele não nos trouxe aqui para nos envergonhar. Ele não nos trouxe aqui para trazer a condenação, mas Ele trouxe aqui para trazer perdão. Ele nos trouxe aqui para trazer restauração. Ele nos trouxe aqui para nos chamar de filhos e filhas amadas. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, Davi poderia se preocupar com a sua reputação. Davi poderia se preocupar com o seu palácio, com os seus soldados. Davi poderia se preocupar, irmão, com aquilo que ele conquistou com tanta luta e tanto sangue foi derramado. Mas Davi entendia que tudo aquilo foi Deus que deu a ele. Era Deus que sustentava Davi. Era Deus que dava vitórias a Davi. Era Deus que livrava Davi da morte. Era Deus que dava riquezas a Davi. O que nós precisamos entender que tudo que temos é Deus que nos dá. Não é a nossa mentira, não é o nosso jeitinho, não é o nosso talento, não é a nossa inteligência, não são nossos recursos e nem os nossos contatos, network, não, é Deus quem dá a você. Então seja fiel a Ele, seja sincero com Ele e não tenha medo de rasgar o teu coração perante Ele. No Salmo 51, Davi abre o coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Mais importante para Davi não era a sua coroa, não era o seu cedro, não era o seu trono, não era os seus milhares de soldados ou os seus valentes, mas era a presença de Deus. O que nós não podemos perder é a presença de Deus. O que nós não podemos perder é a nossa comunhão com Deus. É o chorar, não podemos perder a sensibilidade, não podemos perder a nossa convicção de salvação, não podemos perder a unção que Deus nos deu. Por nada nesse mundo, por nada, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. A tua presença é
tudo que eu preciso. A tua presença é o que me faz estar vivo. Que a presença de Deus te abrace nessa noite. Que a presença de Deus aqueça a tua alma nesta noite. Aleluia. Que a presença de Deus, como um fogo consumidor, aqueça a tua alma nesta noite e que derreta toda a cera em nome de Jesus. Aleluia. Você pode adorar a Ele. Você pode adorar a Ele. Aleluia. 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 Senhor, aquece corações nessa noite. Aquece corações nesta noite. Pessoas que nunca mais falaram em línguas, pessoas que não são batizadas, batiza com o Espírito Santo nesta noite. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. O teu olhar é mais penetrante do que o raio-x. O teu olhar, Senhor, é penetrante. É constrangedor. Aleluia. Tu conheces nossas falhas, nossos defeitos. Tu sabes, Senhor, quão difícil é para muitos de nós aqui te adorar, para ser fiel, para entrar diante de ti com sinceridade. Tu sabes, Senhor, quantos têm vivido aqui de forma à tua vontade, mas também tu sabes aqueles que têm vivido uma vida dúbia, uma vida na igreja, uma vida no mundo, mas que o Senhor venha com o teu fogo arrebatador nesta noite, queima, derrete toda a cera, em nome de Jesus. A tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Aleluia, aleluia, aleluia. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos ir além. Queremos um relacionamento sincero contigo. Como Moisés orou naquele dia: eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Eu não quero um anjo, eu não quero um profeta, eu quero a tua presença. Vem, visita-nos aqui esta noite. Você pode ficar livre aqui esta noite para confessar pecado a Deus. Fale com Deus. Fale com Deus nesta noite. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala com Deus, Ele quer ouvir a tua voz nesta noite. Confessa para Ele os escudos de bronze. Confessa para Ele as folhas de figueira. Confessa para Ele nesta noite. Aramandaçuiderei. Eramandaçuiderei que o mandaçui. Dá um abraço na tua igreja nessa noite, Senhor. Sopra as cinzas. Acende a chama novamente. Deira comandar suiderei. Ora mandar suiderei. Aleluia. 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 Eu tenho dado a Cristo incontáveis razões para Ele não me amar. Nenhuma delas tem sido suficiente para mudá-lo. O Senhor Jesus te ama. E Ele não quer te perder nessa noite.
a pior notícia que um crente receberá será no grande juízo. Se ouvir, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Imagine alguém que passou toda a sua vida na igreja e perder a sua alma, porque não ouviu a voz de Deus, quando disse: eu estou perto daqueles que me invocam com sinceridade. Hoje é noite de arrependimento, hoje é noite de quebrantamento, hoje é noite de se arrepender e dizer para Deus: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, rasga o meu coração e invade a minha alma. O que podemos fazer diante de tudo isso que a gente ouviu? É orar como o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quem conhece o coração humano? Quem conhece o seu coração? Quem pode afirmar aqui essa noite 100% que conhece o seu coração? A resposta é: ninguém. Só quem conhece o nosso coração é Deus. É Ele que sonda o nosso coração. Davi, ele orava: Senhor, perdoa-me pelos pecados que eu nem cometi ainda. Porque ele amava a presença de Deus. Ele amava estar diante de Deus. Ele conhecia o bom pastor. Ele conhecia aquele que cuida, aquele que tem bálsamo, aquele que leva para comer, que leva para beber água. Ele conhecia o bom pastor. E ele tinha a abertura de ser sincero com ele e dizer: Senhor, expurga-me os pecados que eu nem cometi ainda. Eu quero te convidar essa noite a dizer para Deus: Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Que Deus te ajude nessa noite. Que Deus te abençoe e te ajude a permanecer firme até a volta dEle. Que Deus nessa noite troque os nossos escudos de bronze por escudos de ouro. Pureza, santidade, excelência, paixão, amor. Que Deus nessa noite nos ponha de pé como guerreiros, aqueles que o salmista disse: assim como a corça suspira pelas correntes de água, assim a minha alma suspira por ti. Que Deus abençoe em nome de Jesus.